Era uma vez uma criança chamada Emily, que vivia em uma casa isolada no campo. Ela era uma garotinha solitária, sem amigos para brincar. Mas um dia, algo estranho aconteceu. Emily começou a conversar com um amigo imaginário chamado Samuel. Samuel era um menino pálido, com olhos negros e um sorriso sinistro. Ele sempre usava roupas antiquadas e nunca saía do lado de Emily. No começo, os pais de Emily acharam fofo e normal, afinal, muitas crianças têm amigos imaginários. Mas logo perceberam que havia algo errado com Samuel. Emily começou a mudar. Ela se tornou mais introvertida e distante, passando horas trancada em seu quarto, conversando com Samuel. Seus pais começaram a notar que ela estava cada vez mais obcecada por seu amigo imaginário, e isso os preocupava. Uma noite, enquanto os pais de Emily estavam assistindo televisão, eles ouviram um barulho vindo do quarto da filha. Preocupados, eles correram para ver o que estava acontecendo. Ao chegarem lá, encontraram Emily em um estado de pânico, apontando para o canto do quarto. Quando olharam na direção indicada, viram Samuel, mas ele não era mais um amigo imaginário. Ele estava lá, de pé, com um sorriso malicioso no rosto. Seus olhos negros brilhavam com uma luz sobrenatural. Os pais de Emily tentaram acalmar a filha e afastá-la de Samuel, mas ele parecia ter um poder sobre ela. Ele sussurrava coisas em seu ouvido, manipulando-a e controlando-a. Emily estava presa em sua influência, incapaz de resistir. Conforme os dias passavam, a presença de Samuel se tornava cada vez mais opressora. Ele começou a aparecer não apenas no quarto de Emily, mas em todos os cantos da casa. Sua risada ecoava pelos corredores, enchendo a casa com um ar de terror. Os pais de Emily, desesperados, decidiram procurar ajuda. Eles consultaram especialistas em paranormalidade e exorcismo, mas nada parecia funcionar. Samuel estava cada vez mais forte, alimentando-se do medo e da vulnerabilidade de Emily. Finalmente, em um ato de coragem, os pais de Emily decidiram enfrentar Samuel diretamente. Eles reuniram todas as suas forças e confrontaram o amigo imaginário de sua filha. Com palavras de poder e rituais de proteção, eles conseguiram enfraquecer Samuel e afastá-lo de Emily. Após a partida de Samuel, Emily voltou ao normal, mas ela nunca mais foi a mesma. Ela carregava as cicatrizes emocionais da experiência, sempre olhando por cima do ombro, com medo de que Samuel voltasse. A história de Emily e seu amigo imaginário serviu como um aviso sombrio sobre os perigos que podem estar por trás das coisas que não podemos ver. Nem todos os amigos imaginários são inofensivos, e às vezes é melhor não brincar com forças além de nossa compreensão. Era uma noite escura e chuvosa quando um homem misterioso chegou a um pequeno hotel no meio de uma floresta isolada. Ele parecia normal à primeira vista, mas havia algo sinistro em seu olhar. O hóspede maldito foi recebido pelo dono do hotel, um homem idoso e amigável que não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Assim que o hóspede entrou no quarto, coisas estranhas começaram a acontecer. O ar ficou pesado e uma sensação de medo tomou conta do ambiente. O hóspede sentiu uma presença sinistra ao seu redor, mas não conseguia ver nada. Os objetos se moviam sozinhos, as luzes piscavam e um vento gelado percorria o quarto. À medida que a noite avançava, o hóspede maldito começou a ter pesadelos terríveis. Ele via imagens assustadoras de fantasmas e ouvia vozes sussurrantes em seus ouvidos. Sua mente estava sendo atormentada por forças malignas que pareciam querer levá-lo para o lado obscuro. O dono do hotel percebeu a mudança no comportamento do hóspede e decidiu investigar. Ele descobriu que o homem misterioso era na verdade um espírito vingativo que havia sido assassinado naquele mesmo hotel há muitos anos. Desde então, ele assombrava qualquer hóspede que se atrevesse a ficar lá. Determinado a ajudar o hóspede maldito, o dono do hotel procurou por um exorcista. Juntos, eles realizaram rituais de purificação para tentar livrar o hóspede do espírito maligno. Mas o espírito era poderoso e resistente, e a batalha entre o bem e o mal se intensificou. No final, o hóspede maldito teve que enfrentar seus próprios medos e confrontar o espírito vingativo. Com coragem e determinação, ele conseguiu derrotar o espírito e libertar-se da maldição.
O hotel ficou em paz novamente, e o hóspede maldito partiu, deixando para trás uma história de terror que jamais seria esquecida. Essa história nos lembra que nem tudo é o que parece e que o mal pode se esconder nas sombras mais escuras. É um lembrete para nunca subestimar o poder do sobrenatural e estar preparado para enfrentar o desconhecido. Era uma noite tempestuosa, com trovões estrondosos e relâmpagos rasgando o céu. Uma chuva torrencial caía sobre uma pequena cidade, deixando as ruas desertas e os moradores abrigados em suas casas. Mas havia algo mais do que apenas uma tempestade comum acontecendo naquela noite sombria. Os rumores diziam que quando chovia intensamente assim, um demônio da chuva despertava do seu sono profundo. Diziam que esse demônio era uma entidade maligna, sedenta por sangue e vingança. Ele se alimentava do medo e da aflição das pessoas, aproveitando-se da escuridão e do caos da tempestade para atacar. Naquela noite fatídica, um grupo de amigos decidiu desafiar a lenda e explorar a floresta próxima à cidade. Eles queriam provar que o demônio da chuva era apenas uma história inventada para assustar as pessoas. Ignorando os avisos e advertências, eles adentraram a floresta escura e sinistra. Conforme avançavam pela mata, a chuva ficava cada vez mais intensa. Os trovões pareciam acompanhar seus passos, ecoando como uma risada maligna. Os amigos começaram a sentir uma presença opressora ao seu redor, mas continuaram determinados a encontrar provas de que o demônio era apenas uma lenda. De repente, um raio iluminou a floresta, revelando uma figura sombria parada no meio do caminho. Era o demônio da chuva, com olhos flamejantes e uma risada estridente. O terror tomou conta dos amigos, que correram em pânico, mas o demônio estava determinado a caçá-los. Um a um, os amigos foram sendo capturados pelo demônio da chuva. Seus gritos ecoavam na escuridão, misturados com o som da chuva torrencial. A cada vítima que ele capturava, o demônio ficava mais forte, alimentando-se do medo e da agonia das pessoas. A cidade foi tomada por um clima de terror, enquanto os moradores se trancavam em suas casas, rezando para que o demônio não os encontrasse. A tempestade parecia não ter fim, e o demônio da chuva continuava sua caçada implacável. No entanto, uma jovem corajosa decidiu enfrentar o demônio e pôr um fim no seu reinado de terror. Ela estudou antigas lendas e rituais de proteção, buscando uma maneira de derrotar o demônio. Com a ajuda de um sábio ancião, ela descobriu um antigo encantamento capaz de banir o demônio da chuva de volta para as profundezas do inferno. Na noite seguinte, a jovem enfrentou o demônio em uma batalha épica. Com palavras antigas e poderosas, ela lançou o encantamento contra o demônio, enfraquecendo sua forma e enfim banindo de volta para as trevas de onde veio. Era uma noite sombria e chuvosa, perfeita para contar histórias de terror. Um grupo de amigos se reuniu em uma antiga mansão abandonada, conhecida por suas lendas assustadoras. Eles estavam ansiosos para testar sua coragem e desvendar um mistério que assombrava o local há séculos: o enigma. Diziam que o enigma era um enigma impossível de ser resolvido, um desafio que levava à ruína aqueles que ousavam tentar desvendá-lo. Diziam também que quem conseguisse solucioná-lo seria recompensado com um tesouro inimaginável. A curiosidade e a ambição guiaram os amigos a entrar na mansão e enfrentar o enigma. Ao adentrarem a mansão, eles se depararam com uma sala escura e misteriosa. No centro, havia uma mesa antiga com um pergaminho amarelado. Nele, estavam escritas as primeiras pistas para desvendar o enigma. A sala estava repleta de objetos estranhos e enigmáticos, cada um possuindo uma pista para a próxima etapa do desafio. Os amigos se dividiram e começaram a explorar a mansão, desvendando enigmas e decifrando códigos. Cada nova pista levava a uma sala diferente, mais assustadora e perigosa do que a anterior. A atmosfera pesada e a sensação constante de ser observado aumentavam a tensão entre eles. Enquanto avançavam, um por um, os amigos começaram a desaparecer. Alguns foram engolidos por armadilhas mortais, outros foram levados por entidades sobrenaturais que habitavam a mansão. O enigma parecia ter vida própria, desafiando-os a cada passo e punindo aqueles que falhavam. O tempo passava e a esperança de desvendar o enigma começava a se esvair.
Aqueles que restavam estavam exaustos, aterrorizados e desconfiados uns dos outros. Será que eles eram meras cobaias em um jogo macabro? Ou havia algo mais sinistro por trás do enigma? Finalmente, restava apenas um amigo. Determinado a descobrir a verdade e salvar seus companheiros desaparecidos, ele decidiu enfrentar o enigma de uma vez por todas. Ele seguiu as pistas finais até uma sala secreta, onde encontrou o último desafio, um espelho sinistro que refletia não apenas a aparência física, mas também os segredos mais sombrios da alma. Ao encarar o espelho, o amigo teve que confrontar seus medos mais profundos e enfrentar a verdade sobre si mesmo. Com coragem e determinação, ele solucionou o enigma final, revelando a chave para a liberação dos seus amigos e a resolução do mistério da mansão. Com o enigma finalmente solucionado, a mansão começou a ruir e desmoronar ao redor deles. O amigo conseguiu resgatar seus companheiros restantes e escapar a tempo. Era uma noite escura e fria. Maria, uma jovem corajosa, adormeceu profundamente após um longo dia de trabalho. Mas, para sua surpresa, seu sonho se transformou em um pesadelo assustador. No sonho, Maria se viu em uma floresta sombria e desconhecida. As árvores sinistras balançavam ao vento, parecendo quase vivas. O ar estava pesado e cheio de um odor estranho e podre. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas decidiu explorar a floresta. Enquanto caminhava, Maria começou a ouvir sussurros ao seu redor. Ela olhava para trás, mas não via nada além das árvores altas e sombrias. O medo começou a se apoderar dela, mas ela continuou caminhando, determinada a descobrir o que estava acontecendo. De repente, Maria se encontrou em uma clareira. No centro, havia uma antiga cabana abandonada. As janelas estavam quebradas e as tábuas estavam podres. O coração de Maria começou a bater mais rápido enquanto ela se aproximava da cabana. Ao entrar na cabana, Maria foi recebida por uma atmosfera sinistra. O chão rangia sob seus pés e as paredes pareciam sussurrar segredos sombrios. Ela notou uma escada que levava ao porão e, curiosa, decidiu descer. No porão escuro, Maria encontrou uma velha caixa empoeirada. Ao abri-la, um vento gelado passou por ela e todas as velas se apagaram. Quando Maria acendeu sua lanterna, viu que a caixa estava cheia de fotografias antigas e amareladas. Ao examinar as fotos, Maria percebeu que todas eram de pessoas desconhecidas, com rostos distorcidos e olhos vazios. Ela sentiu um calafrio percorrer seu corpo e, de repente, as fotografias começaram a se mover, como se ganhassem vida. Apavorada, Maria correu para sair do porão, mas a porta estava trancada. Ela se viu presa naquele lugar sombrio. As fotografias voavam ao seu redor, rindo e sussurrando em vozes demoníacas. Desesperada, Maria fechou os olhos e gritou, esperando acordar desse terrível pesadelo. Quando finalmente abriu os olhos, Maria estava em sua cama, tremendo de medo. Ela percebeu que tudo não passava de um sonho assustador, mas as imagens macabras ainda ecoavam em sua mente. Desde então, Maria passou a ter medo de dormir, com receio de que o pesadelo pudesse se repetir. Essa história de terror nos lembra que, às vezes, os sonhos podem ser tão assustadores quanto a realidade. Eles podem nos levar a lugares sombrios e desconhecidos, despertando nossos medos mais profundos. Afinal, quem sabe o que pode acontecer em